Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. The Walking Dead. O Retorno. Volume 2. Parte 1. Capítulo 1. Merle acordou cedo demais para ser considerado acordado. Ele se virou na cama e verificou Daryl primeiro, certificando-se de que ele voltasse para a cama. Como ele esperava, seu irmãozinho estava dormindo sempre com aquela expressão de dor. Talvez de sonhos, talvez de dor, quem sabe? E ele não ia perguntar a um homem o que se passa em seu cérebro quando ele dorme também. Merle esfregou o rosto, estremecendo de dor. Ele não achava que teria que lidar com essa merda de novo. Abstinências e a dor da amputação. Ele tirou o frasco de comprimidos da fronha, ao lado da arma. O ibuprofeno que Doll lhe deu fez duas coisas. As ações de tomar comprimidos ajudaram na vontade de fazer mais alguma coisa. E quanto mais tempo ele ficava sem suas coisas mais difíceis, mais ele percebia que isso ajudava. 4 comprimidos a cada 6 horas é o que ela instruiu se ele estivesse com dor. Disse para ele não usar demais. Ele olhou para Cat. Ela estava na cama ao lado com o cabelo no rosto enquanto dormia. Ela sempre parecia ficar perto deles. Merle se perguntou se era por causa do CDC. Ele olhou para sua mão que segurava os 4 comprimidos antes de colocá-los na boca e engolir. Ele definitivamente tomou muitas dessas malditas coisas. Café da manhã. Cat geralmente acordava cedo o suficiente para começar a preparação, mas esta manhã ela acordou com o cheiro de it. Ela olhou ao redor da sala de estar para ver que apenas ela, Sofia e Daryl estavam nas camas do chão. Daryl, no entanto, estava acordado e mexendo com sua besta. Bom dia, Daryl resmungou. Ele estava frustrado com o que quer que estivesse fazendo. O que você está fazendo? Cat perguntou com os olhos semicerrados por causa da luz do sol. Cal não conseguiu puxá-lo de volta completamente, agora tenho que consertar, disse Daryl. Ela esfregou o rosto tentando acordar. Por que ninguém me acordou? Cat perguntou. Ela tentou escovar seu cabelo ondulado com os dedos. Teria se Meg não tivesse arrancado nossas cabeças fertentando, Daryl disse ainda focado em seu arco. Ele sorriu quando algo se encaixou no lugar. Disse que você precisava dormir, acrescentou Daryl. Preciso fazer o café da manhã. Cat se levantou e se espreguiçou. Daryl se levantou e decidiu que ele também tinha parado de ficar no chão. Cat se inclinou na cama de Sofia e gentilmente a sacudiu para acordá-la. Ei, querida, você quer café da manhã? Cat disse. Sofia acordou Grog com um pequeno aceno de cabeça. Cat pegou sua mão e as 3 saíram da sala de estar para a cozinha. Bom dia a todos, T-Dog gritou alegremente para o fogão. Onde estão todos? Cat perguntou sentando Sofia em uma cadeira. Eles estão apenas fazendo algumas tarefas antes do café da manhã e da reunião, explica T-Dog, colocando o conteúdo da panela enorme em uma tigela grande. Estamos tendo uma reunião? Daryl perguntou. Bem, não deveríamos. Randall morreu ontem à noite, T-Dog perguntou um pouco tristemente. Não era como se ele fosse um santo ou algo assim, disse Daryl. Você não deve falar mal dos mortos, disse T-Dog. Daryl revira os olhos. E se eles fossem assassinos estupradores? Daryl perguntou se apoiando no balcão. Mesmo assim, Deus já os julgou, não é nosso lugar, disse Cat. Ela prendeu o cabelo em um coque. Você acredita nessa merda? Daryl perguntou. Saiu um pouco rude, mas ele estava genuinamente curioso. Felizmente eles não pareceram ofendidos. Não tenho mais certeza no que acredito, disse Cat enquanto ia até a pia. T-Dog desviou o olhar envergonhado. E você? Daryl perguntou a ele. Daryl olhou para Sofia que tinha adormecido de novo com a cabeça apoiada nos braços, deitada na mesa. Deus está me guiando no meu caminho, eu sei disso com certeza. Só não tenho certeza se gosto de onde ele está indo, suspirou T-Dog. Cat lavou a louça suja na pia enquanto eles conversavam. Mas também não é minha função questioná-lo, disse T-Dog. Você acredita em Deus? Cat perguntou a Daryl enquanto lavava uma panela. Ele se perguntou se conseguiria dizer o que pensava sem que o homem amante de Deus ficasse bravo com ele. Foi criado para ele e decidiu dizer. Eu também, disse Cat. Isso não significa que eu acredite, ela acrescentou enquanto se concentrava nos pratos. Daryl cantarolou. Nunca acreditei em tudo isso, eu acho. Merle definitivamente acreditava em Deus, mas o odiava. Mas Daryl acreditava? Se ele fosse real, ele não gostava dele, isso é certo. Mas ele definitivamente não estava dizendo isso ao T-Dog. Depois do café da manhã, todos se reuniram na cozinha para a reunião. Herschel e Meg estavam no final da mesa. Daryl olhou para Glenn esperando que ele lhe contasse. Mas o que quer que Glenn tentasse transmitir com os olhos não ajudou. Você sabe do que estamos falando? Carol sussurrou para Daryl. Daryl balançou a cabeça. Enterramos Randall. Rick se levantou dizendo. Ainda não entendi o que aconteceu, disse Lori. O garoto sangrou até a morte tentando escapar. O que mais há para dizer? Shane perguntou. Os olhos de Daryl se arregalam para ele. Ele estava usando um macacão tamanho Otis e sua cabeça estava raspada. O que aconteceu com você? Daryl disse em voz alta sem querer. Precisava de uma mudança, disse Shane olhando para ele. E as roupas? Cal perguntou. O dele foi arruinado assim como o seu, disse Lori. Pelo menos isso não era mentira. Para roupas, todos tinham o que estava nas costas ou no jogo. Se não tinham roupas, pegavam emprestado da família Green. A mudança de Shanice não ajudou na ansiedade daqueles que sabiam o que aconteceu da última vez que Shane ficou daquele jeito. Bem, eu ainda quero uma explicação sobre Randall. Dali disse. Você o deixou ir, ele morreu, Shane começou. Você está me dizendo que Randall escapa, então com uma perna quebrada corre para o campo e consegue lutar contra vocês 3? Dali perguntou zombando. Eu sei que errei e que meu fardo é carregar. No entanto, algo aconteceu e você não está nos contando, disse Dali fortemente.
Shane olhou para ele. Daryl olhou entre os dois homens por um segundo. Dali estava certo, afinal, os hematomas nos rostos dos três não faziam sentido. Daryl basicamente não queria que Shane olhasse para Dali em seguida, então ele disse. Cat estava tentando consertar o garoto. Shane e eu brigamos sobre o que fazer. Foi um momento tenso na fazenda. Não é nada pessoal, ele disse. Bem, a maior parte, Daryl acrescentou quando a descrença surgiu no rosto de Dallas. Então Randall bateu em você enquanto você tentava ajudá-lo? T-Dog perguntou a Cat. Cat fez uma pausa antes de balançar a cabeça olhando para Shane. T-Dog olhou feio para o homem careca. Isso não está certo. Ele disse apontando o dedo para Shane, você não pode colocar as mãos nas pessoas, especialmente nas garotas. Por mais que eu concorde, todos nós devemos manter nossas mãos para nós mesmos, disse Cat. Nossa pequena briga não é tão importante. Seja lá o que você chamou para esta reunião, disse Cat para Herschel. O homem mais velho assentiu. T-Dog não parecia querer abandonar o assunto ainda, mas Herschel continuou. Depois que enterramos o menino, verificamos as plantações, disse Herschel. E, Patrica perguntou. Eles estão destruídos, disse Herschel solenemente. Lavados, acrescentou. Vamos juntar o que pudermos, limpar e então. Rick fez uma pausa, incapaz de dizer isso. Maggie revirou os olhos e se levantou. Depois de coletarmos o que pudermos, sairemos da fazenda. Aqueles que não faziam parte do plano original explodiram em milhões de perguntas. Aqueles que sabiam olharam para Maggie em busca de mais explicações. Acalme-se, Glenn se levantou e disse. Há uma zona segura na Virgínia, Glenn diz a eles. Como você sabe disso? Dali perguntou desconfiado. Eu simplesmente faço. Glenn disse. Então devemos seguir uma palavra de criança? Shane perguntou zombando. E o meu? Disse Rick. E minhas famílias? Disse Herschel. Podemos parar na prisão onde encontramos Michonne e reabastecer, disse Maggie. Quão longe fica a prisão? Temos gasolina suficiente? Jimmy perguntou. Todos se viraram para Daryl. Levará 4 horas para chegar lá de carro. Ou poderíamos parar e seguir em frente. Alguns engarrafamentos podem reduzir nosso tempo em 1 hora, mas é perigoso, disse Daryl. Como é a prisão mais próxima a 4 horas de distância? Shane perguntou com raiva para Herschel. Quando você mora em terra firme, tudo fica a 1 hora de distância, mas quando a prisão foi construída, ninguém a queria perto de suas cidades. Acabamos ficando longe de qualquer uma delas para evitar os manifestantes, explica Herschel. E com todos os engarrafamentos, se fossemos pela rota que Daryl fez, isso acrescentaria 1 hora extra à nossa viagem. Maggie assentiu. Assim que reabastecermos a prisão, compraremos nossa entrada na zona segura com a comida. Então quais são as chances de chegarmos lá e eles nos expulsarem? Lori interrompeu. Eles não vão. Rick disse. Como você sabe? Lori perguntou. Suas bochechas ficaram vermelhas de frustração. Porque eles não vão, disse Glenn. Isso não faz sentido, disse Patrica. Não, mas acontece, garantiu Glenn. Temos nosso plano, pessoal. Partimos amanhã de manhã, disse Maggie. Eu não acho que devemos ir embora. As plantações podem crescer novamente e nós podemos consertar isso. Não podemos depositar tudo nessa zona segura. E se acabar sendo como CDC? Shane gritou. Você é um adulto, pode ficar na fazenda se quiser. Cultive suas próprias malditas plantações se quiser, disse Merle. Shane fez uma careta e não reclamou mais. Viu? Não é tão fácil quando você é quem tem que fazer isso, disse Merle. Os campos. Sinto-me como uma velha senhora chinesa, disse Cal. Ele arregaçou as calças um pouco mais alto. O quê? Sofia perguntou. Você nunca viu aqueles filmes onde há velhos chineses nos campos de água? Cal perguntou. Cat olha para os dois com um sorriso. Eles pareciam estar se dando muito bem, apesar da diferença de idade. Ela tirou outra planta misteriosa do chão molhado. Batatas mais uma vez. O grupo estava todo tentando coletar o que podia. As batatas pareciam ter sido lavadas, então a maioria delas estava bem ou até mesmo ainda no chão. Eles tiveram que tirar os sapatos, apesar do frio, porque ainda havia 1 polegada de água nas plantações. Meu pai nunca me deixou assistir muita TV, explicou Sofia. Cal ficou quieto. Cat olhou para eles novamente para ver se aquele era o fim da pequena conversa deles. Não temos TV agora, mas tenho alguns quadrinhos se você quiser lê-los, ele ofereceu. Cat parecia ser super protetora, aparentemente. Ela não precisava ficar pairando. Ela se moveu um pouco mais para coletar alguns vegetais perdidos. Como vai? Maggie perguntou, caminhando até lá com seu próprio saco de batatas cheio em uma corda pendurada no ombro. Está indo bem, disse Cat pegando um pepino perdido. Que bom que vocês dois fizeram as pazes, Michonne se aproximou dizendo. Havia apenas alguns vegetais ali, então Cat sabia que eles estavam ali apenas para conversar. Sim, eu também, nós duas estávamos sendo infantis, disse Cat. As 3 mulheres olham para os irmãos Dixon que estavam com Glenn. Merle jogou um pouco de água em Glenn, que rapidamente retaliou. Daryl tentou evitar, mas só acabou chamando a atenção dos dois e espirrando ele mesmo. Eu culpo, disse Cat rindo dos homens agindo como meninos. Maggie e Michonne riem. Então aconteceu alguma coisa interessante? Maggie perguntou, vocês ficaram lá fora apenas por 1 ou 2 horas. Cat folheou as coisas que eles fizeram e disse tentando pensar em alguma coisa. Seus pensamentos se concentraram todos em seu gesto de obrigada. Não, nada a relatar, disse Cat tentando soar casual. É por isso que você está corando então? Michonne perguntou. Eu não estou, Cat se interrompeu. Ela soou mais apressada e estridente do que queria.
Ela limpou a garganta com uma tosse. Eu não estou corando, ela disse, embora agora tivesse certeza de que estava. Michonne fingiu pegar um vegetal para se aproximar enquanto sussurrava: ah, vamos lá, meu marido está dormindo com outra mulher. Preciso de uma fofoca ou vou enlouquecer, ela disse tentando soar alegre, mas saiu amarga e triste. Eu só gosto de fofoca, disse Maggie, ficando mais óbvia à medida que se aproximava. Cat pegou um talo de milho quebrado tentando tirar a maior parte da sujeira dele. Bem, acho que posso te dizer que beijei o dele. Você bem, Maggie quase gritou, então levou a mão molhada à boca. Cat silenciou rapidamente, ambos olharam preocupados para os 3 homens, mas nenhum deles percebeu. Eu beijei sua bochecha como um agradecimento, não é grande coisa, Cat sussurrou, deixando Maggie ir. Maggie enxugou o rosto e ela e Michonne trocaram um olhar. Não faça essa cara, estou falando sério. Era só um jeito de dizer obrigada. Ele literalmente salvou minha vida antes e está sempre me ajudando com as bobagens do Shane, e pare de fazer essa cara. Cat tentou sussurrar o máximo que pôde, mas estava ficando frustrada com nenhuma das mulheres levando-a a sério. Ok, disse Michonne levantando as mãos em defesa. Nós acreditamos em você, disse Maggie sorrindo. Mais ou menos, acrescentou Michonne. Cat revirou os olhos. Só porque vocês o conhecem a vida inteira, eu só o conheço há algumas semanas e metade desse tempo foi passado separados, disse Cat. Vocês o conhecem há pouco tempo, mas durante todo esse tempo vocês pensaram um no outro, Maggie destacou. O que você quer dizer? Cat perguntou. Ela franziu o nariz. Ela não era uma perseguidora louca ou algo assim. Na pedreira você disse que estava preocupada com ele porque ele parecia prestes a desmaiar toda vez que você o via, disse Maggie. E Daryl também estava pensando em você, disse Michonne. Sim, porque ele sabia que eu deveria estar morta, tão romântico, disse Cat. Ele usou você para parar a rotação, assim como eu fiz. Toda vez que sentia meu cérebro girando, eu pensava apenas em seu rosto fofo, disse Michonne presunçosamente. Cat ri, essa carinha fofa? Cat faz cara de pato como se estivesse posando para uma foto. Na verdade, é exatamente isso, disse Michonne rindo. E então quando você se perdeu, em quem você estava pensando quando fez aqueles cortes nas árvores, hein? Maggie perguntou. E tudo que ele conseguia fazer era pensar em te encontrar. Michonne disse só percebendo agora. Ela sabia de tudo isso de segunda mão, é claro, de Cat e Maggie contando tudo a ela, mas ela conseguia juntar 2 e 2. Acho que isso tem menos a ver comigo e mais com Daryl, disse Cat. Ele só tem essa vontade de consertar tudo, ela disse, tirando um pouco de cabelo do rosto enquanto puxava uma planta. Saiu suavemente. Uma cenoura. Acho que você está certa, Maggie disse suspirando. Como está seu lábio? Michonne perguntou tentando mudar de assunto para a pobre garota. Dói, mas estou cuidando, o hematoma está pior, disse Cat suspirando. Aposto que Shane está em um mundo de dor, então Michonne disse tentando confortá-la. Cat assentiu. Aposto que você pode ajudar Daryl beijando suas feridas, Maggie provocou. Cat ri da piada óbvia, os nós dos dedos dele são piores do que o hematoma no rosto dele. Não vou me ajoelhar e beijar os nós dos dedos dele como se ele fosse um maldito rei, disse Cat, fazendo os outros 2 caírem na gargalhada com a imagem. Você está certo, a cabeça dele ficaria tão grande que ele cairia, disse Maggie ainda se recuperando da risada. Cat pode ter terminado aquela conversa antes, mas ela estava tentando ser ela mesma, e ela mesma queria continuar aquela conversa. Você sabe que no momento foi realmente assustador, mas olhando para trás, Daryl tirando Shane de mim foi foda, Cat disse em voz baixa. Maggie sorri e Michonne ri. A palavra que você está procurando é, ela provocou. Estava quente, admito, disse Cat sentindo-se um pouco tonta, e para que conste, ela apontou para os 2. Pensar que alguém é atraente não é o suficiente para considerá-lo perdidamente apaixonado, disse Cat. Relacionamentos têm que começar em algum lugar, Maggie disse dando de ombros. Cat franze a testa pegando outra cenoura. Elas estavam mesmo colecionando alguma coisa? Os relacionamentos devem ser entre aqueles em pé de igualdade, disse Cat. Ela ouviu suas próprias palavras enquanto as dizia, sua tontura morrendo tão rápido quanto apareceu. O que isso significa? Michonne perguntou franzindo o nariz. Ela se abaixou puxando algo. É uma raiz, Maggie apontou. Cat continuou, quero dizer que Daryl é um veterano do apocalipse, ele lutou inúmeras guerras e sobreviveu neste mundo por mais de uma década. Eu morri tropeçando em uma saia. Daryl está em um pedestal mais alto do que eu, disse Cat solenemente. Aquele cara? Maggie perguntou olhando para ele. Cat ergue os olhos do chão molhado para os 3 homens. T-Dog se juntou a eles neste momento. Daryl, Glenn, Merle e T-Dog estavam todos cobertos de água suja, encharcados da cabeça aos pés. Todos eles precisariam de chuveiros. Todos erguem os olhos da luta de água para as meninas. Então, Daryl ficou perto do irmão enquanto eles começavam a tarefa de coletar comida perdida no campo. O que você está fazendo? Glenn perguntou. Daryl olhou para Merle que estava puxando uma raiz. Trabalhando? O que diabos parece que estou fazendo? Merle perguntou grunhindo em esforço. Tudo que você puxa está encharcado, deve ser fácil, disse Glenn, abaixando-se e puxando uma pilha verde de folhas. Ele puxou uma cebola. Viu? Glenn perguntou. Exiba-se, Merle murmurou, passando para as coisas mais verdes para puxar. Glenn balançou a cabeça e ficou ao lado de Daryl, começando a olhar a longa linha de folhas verdes à sua frente. Como vai? Glenn perguntou. Bom, disse Daryl concentrando-se em seu trabalho. Por quê? Daryl perguntou. Ele olhou para Rick para ter certeza de que ele estava bem. Ele estava a alguns metros de distância de onde Carol, Beth e as crianças estavam. Só por curiosidade, parece que não tive a chance de falar com você, disse Glenn dando de ombros. Talvez pareça que você está me evitando, acrescentou Glenn. Daryl fez uma pausa, só estive ocupado com tudo. Com toda a honestidade, ele pode ter sido um pouco, mas ele tem estado tão ocupado que não estava fazendo isso conscientemente. Bom, Glenn disse, se você fosse, eu poderia ter feito isso.
Glenn jogou um pouco de água nele. Um pouco de água atingiu Merle, então ele apontou para o coreano. Pare com essa merda ou vou te afogar, ele disse apontando. Glenn ri e continua seu trabalho. Você tem uma corrente para essa coisa? Daryl perguntou vendo o relógio pendurado no pescoço de Glenn. Assim, Herschel me deu, e Otis tinha uma corrente. Eu consertei para ela, disse Glenn exibindo-a. Daryl sorriu. Que bom que você não vai perder como da última vez. Foi uma vez e eu não perdi. Ele estava na bolsa de Maggie o tempo todo, disse Glenn. Eles estavam falando sobre o tempo que passaram procurando um lugar para ficar antes da prisão. De alguma forma o relógio caiu na bolsa de Maggie. Eles tinham revirado a casa abandonada procurando por ele antes que Maggie o encontrasse enquanto procurava por algumas meias. Merle franziu o nariz, não gostando de não saber do que estavam falando. Como uma birra de criança, Merle espirrou água em Glenn. Glenn se esquivou, mas foi atingido principalmente pela água. Ele se abaixou tentando espirrar de volta. Daryl tentou sair do caminho da luta, mas os dois homens viraram a cabeça em sua direção. Daryl recuou ainda. Vamos lá, eu não fiz nada. Eles o espirraram de qualquer maneira. Daryl não era de aceitar isso tranquilamente, então ele chutou um pouco de água neles, mas estava claramente em menor número, sendo atingido por respingos de ambas as direções. Felizmente, T-Dog viu sua luta perdida e uniu forças com ele. Daryl e T-Dog espirraram na dupla improvável. Não houve vencedor, apenas 4 perdedores, pois perceberam que estavam completamente encharcados por terem tropeçado ou espirrado. Todos pararam sentindo os olhares sobre eles. Olharam para as 3 mulheres na frente deles. Todas estavam com uma mão no quadril, suas posturas eram quase idênticas, como mães olhando para seus filhos chegando em casa cobertos de lama. Sério? Maggie perguntou na direção do marido. Glenn apenas sorriu e lentamente se arrastou em direção a eles. Os outros 3 homens entenderam a ideia. Não ouse, disse Michonne. O que você vai fazer sobre isso, samurai? Merle perguntou, limpando a água, mas sem espirrar neles. Vou cortar sua outra mão. É isso que vou fazer, Michonne ameaçou. As 3 mulheres recuam lentamente. Glenn, juro que não farei sexo por uma semana se você. Glenn jogou água nela. Maggie engasgou. Com isso, todas as apostas foram canceladas. Com a pequena polegada de água, os adultos fizeram uma briga de água. As 2 crianças se juntaram em algum momento, e então todos no campo estavam envolvidos. Uma noite tão horrível de chuva e inundação trouxe um momento tão bom. Quem imaginaria? Ei, olha um arco-íris. Sophie apontou. Todos pararam. Não mais apenas cobertos de água, mas de lama, algumas pessoas a enxugavam do rosto. Sempre impressionante, disse T-Dog. Mamãe costumava dizer que eram presentes de Deus para nos lembrar que havia magia, disse T-Dog. A magia fez os mortos ressuscitarem, disse Merle. Gosto de pensar que a magia nos trouxe aqui em segurança, contra-atacou T-Dog. Merle revirou os olhos. Você realmente deveria limpar seu braço, Cat disse a Merle rindo. E você deveria limpar seu cabelo, disse Merle ofendido. Meu cabelo não vai ficar desgrenhado, Cat retrucou. Merle ri e pegou boneca. Todos olharam para o arco-íris por mais um momento. O que diabos está acontecendo aqui? Claro, o momento foi arruinado por Shane. Ele estava segurando o chapéu de cal. Shane estava mais alto na colina para que seus sapatos não molhassem e perto de algumas de suas coisas eles tiraram. Quase metade do grupo estava agora enlameado e precisando de um banho. Apesar do ar frio, todos estavam ofegantes com bochechas vermelhas da briga de água. Vamos nos limpar, disse Rick, levando-os para casa. Cuide melhor do seu chapéu, disse Shane entregando-o a Cal enquanto passava. Não dê sermão nele. Daryl disse enquanto também passava por ele. Vamos colocar a comida lá em cima e lavar com mangueira. Estou congelando. Cal interrompeu antes que eles pudessem brigar. Daryl zombou e seguiu o garoto até a casa. Enquanto ele caminhava, T-Dog estava perto dele, então ele estendeu o punho. Nós formamos uma ótima equipe, cara, disse Daryl. T-Dog sorriu e retribuiu o soco. Toque de punho? Glenn perguntou a Merle. Merle ofereceu seu toco para que Glenn olhasse para ele com uma careta. Nada de socos no seu coto, Cat repreendeu. Meu toco pode fazer o que eu quiser com ele, disse Merle. Vamos, ele sacudiu seu coto enfaixado e molhado para Glenn. Não, obrigado, ordens médicas, disse Glenn levantando as mãos. Merle estalou a língua, deixando cair seu cotoco. Não sou médico, disse Cat. Uma enfermeira escolar não é médica? Sofia perguntou ao seu lado. Não, é diferente, Cat disse a garota. Qualquer profissional médico é muito bom no apocalipse, Carol disse a Sofia. Sofia assentiu para o pequeno pedaço de informação tentando assimilá-lo. Cat olhou para a garota. Ela ainda estava preocupada com as coisas que Carol estava lhe dizendo. Ela sabia que era tecnicamente uma forma de criação de filhos e ela tinha se tornado muito boa em não interferir nos negócios dos pais ao ensinar seus filhos. Mas ela se perguntou se Carol estava desensibilizada para o mundo. Lori ainda estava preocupada com Cal ficando frio, então como mãe Carol deveria estar preocupada com isso, certo? Cat não era uma mãe que ela não conhecia. Ela não podia julgar, mas ela ainda se preocupava. Capítulo 2. O que no mundo? Herschel perguntou. Ele se levantou do balanço da varanda. Onde devemos colocar as plantações? Rick perguntou. Ele estava tentando ignorar que todos com sacos de comida estavam encharcados. Na varanda, vamos levá-los para dentro. Todos vocês se lavem e limpem antes de se vestirem, disse Herschel. Otis se levantou e começou a levar os sacos para dentro de casa enquanto eles os colocavam no chão. Droga de roupa, disse Carol olhando para a fila. Todas as roupas que sobreviveram ainda estavam secando. Temos as roupas daquela corrida, disse Glenn. Cat, Michonne e Maggie foram até o quarto de Maggie para se vestir. Felizmente, Maggie tinha alguns pijamas de inverno do sótão que elas poderiam pegar emprestado. Todos os outros tiveram que usar as roupas extra-grandes da corrida. Por mais divertido que tenha sido, perdemos muito tempo. Eu deveria ir à cidade e ajudar Glenn a encontrar outro carro, disse Maggie. Ela sentou na cama enquanto colocava algumas meias. Não temos assentos suficientes para todos.
Cat perguntou enquanto prendia seu cabelo molhado em um coque. Sim, mas seria melhor ter apenas 2 carros com muitos assentos do que um monte com poucos, disse Meg. Michonne saiu do banheiro com suas roupas emprestadas. Esta fazenda é tão pacífica, disse ela, colocando o saco de lixo com roupas molhadas ao lado dos outros 2. Eu sei, é triste termos que ir embora logo, disse Meg. Eu cresci aqui, sempre foi assim. Calmo e divertido, ela sorriu com carinho. O rebanho que passa por aqui não é o único por aqui. É melhor derrotar todos os rebanhos e ir direto para a prisão. Da última vez, eles controlaram para onde íamos. Temos que cortar isso antes que nos bloqueie, explicou ela. Também não podemos usar nenhuma de nossas táticas de sussurros, resmungou Michonne. Poderíamos usar o velho truque do aparelho de som se precisássemos. Mas prefiro evitar tudo isso, disse Meg. Caramba, vocês são legais, disse Cat. Ela estava escrevendo algo em seu livro. Quando ela o tirou, nenhuma delas sabia, mas ambas riram. Michonne olhou para o livro de Cat. Ela não conseguia ver a escrita, mas sabia que ela escreveu tudo o que sabiam sobre memórias nele. A propósito, o que você disse sobre o beijo do amor verdadeiro? Você acha que pode funcionar? Michonne perguntou seriamente. Não sou especialista em coisas de memória, disse Cat, mas não há nada que diga que não poderia. Por quê? Meg perguntou. Quando todos estavam lutando e Rick me agarrou, houve esse momento, disse Michonne com as bochechas esquentando. Juro que ele estava se inclinando, ela disse a eles. Por mais que eu queira dizer vá em frente, você terá Lori atrás de você, disse Meg. E se não funcionar, Cat acrescentou. Então eu sou apenas uma mulher que beijou um homem casado, disse Michonne com conhecimento de causa. No mínimo faça isso em particular. Então se não funcionar, só você e Rick saberão, disse Cat. E nós, Meg acrescentou. Michonne sorriu com uma sobrancelha levantada. Você tem que nos contar se fizer isso? É lei contar aos seus amigos se você beijar seu marido com perda de memória, Meg disse em tom de repreensão. Tudo bem, Michonne riu. Não seja pego. E se fizer isso amanhã, não posso te resgatar. Vou dar uma volta para comprar gasolina com Glenn, lembra? Meg lembrou. Você e Glenn estão bem para irem nessa corrida sozinhos? Cat perguntou. Meg assentiu. Nós fomos à cidade mais vezes do que posso contar, ela disse. Cat e Michonne trocam olhares e riem. Mentes sujas, Meg repreendeu revirando os olhos. Cat sorriu e olhou para os pés. As botas eram a única coisa que ela usava que possuía. Sair da fazenda parece assustador, disse Cat. É, mas Alexandria vale a pena, disse Meg confiantemente. Cat assentiu insegura. Espero que sim. Rick estava se vestindo no quarto de hóspedes depois de Cal. Ele parou enquanto olhava no espelho do corpo. Aquilo era uma marca de nascença? No lado esquerdo de seu estômago havia uma mancha escura em forma de círculo. Devia ser uma marca de nascença. Era tão tênue para ser qualquer outra coisa. Ele decidiu que não importava e vestiu sua camisa. Ele olhou para si mesmo sem reconhecer mais seu rosto. Fazia apenas algumas semanas do apocalipse, mas ele não via seu reflexo há algum tempo. Olhar para si mesmo só o fazia se sentir culpado. Ele era um homem de palavra. Ele havia prometido a Lori no dia do casamento que seria fiel e a amaria até o dia em que morressem. Esse foi seu voto e agora aqui está ele, negligenciando o casamento deles, esperando que outra mulher venha salvá-lo. O quão merda ele era. Os olhos dela, o corpo dela e o cheiro dela. Isso seguiu em seus sonhos onde ele não podia negar. Ele estava atraído por Michonne. Cat deitou-se em sua cama improvisada. Ela notou que Sofia estava começando a se aproximar dela enquanto as pessoas saíam para dormir em seus próprios quartos. A jovem não reclamou verbalmente que Michonne estava no meio delas. No entanto, quando elas montaram suas camas, Sofia não escondeu seus bufos. É a última noite na fazenda, disse Michonne puxando seu cobertor. Eu sei, é estranho, disse Cat. Será bom ver Alexandria, disse Carol. Você acha que é bonito lá? Sofia perguntou à mãe. Tenho certeza de que haverá muitos lugares para treinar você com caminhantes, disse Carol bocejando. Ah, disse Sofia. Aposto que se eles têm paredes, eles têm uma biblioteca, disse Cat, esperando aliviar o humor de Sofia antes que ela adormecesse. Isso seria legal, disse Dali tentando ficar confortável em sua cama improvisada. Seria bom se todos nós realmente dormíssemos. Shane disse. Todos ficaram quietos. Você acha que eles têm um lugar para cozinhar? T-Dog perguntou. Shane gemeu segurando o travesseiro sobre a cabeça. Pelo que Glenn nos conta, é uma comunidade inacabada. As casas deveriam ter cozinhas, disse Carol. Ela, claro, sabia que tinha de fato, mas apenas por meio de viagem no tempo. Como você acha que ele sabia disso? T-Dog perguntou. Glenn tinha alguns amigos antes de chegar à pedreira, eles devem ter contado a ele, disse Daryl. Metade daquilo era verdade, então ele não se sentiu tão mal por mentir para T-Dog. Oh, T-Dog murmurou olhando para o teto. Isso não é uma festa do pijama, pessoal. Vai ser um longo dia apertado em carros com vocês se vocês continuarem latindo, Merle gritou. Boa noite, Cal gritou. Um coro de boa noite veio de todos, fazendo Shane e Merle gemerem novamente. Eles riem, mas de resto, todos ficaram confortáveis e tentaram dormir. Cat olhou para a parte de trás da cabeça de Daryl na escuridão. Ela desejou que ele estivesse de frente para ela. As palavras de Meg devem estar subindo à sua cabeça. Felizmente, Cat estava segura dentro de sua mente, onde ninguém podia ouvir seus pensamentos. Ela pensou que talvez ele pudesse ler sua mente quando se virasse. Ela sabia, no fundo, que ele estava apenas tentando ficar mais confortável. Ela fechou os olhos fingindo estar dormindo. Ou pelo menos tentando estar. Eles não estavam tão próximos quanto antes, já que algumas pessoas saíram para dormir em seus quartos, mas ela podia sentir os olhos dele nela. Ou talvez fosse um pensamento esperançoso. Ou ansiedade. Eles sentiam o mesmo. Daryl tentou se sentir confortável em uma nova posição para dormir. Como sempre, ele fez uma lista mental das pessoas antes de irem para a cama para não ficar surpreso ao ver Cat.
O que o surpreendeu foram as bochechas vermelhas dela. Mesmo no escuro, ele conseguia notar a diferença de cor no rosto dela. Ela estava doente? Ele resistiu à vontade de esticar o braço e verificar. Pelo brilho fraco da lanterna, ele podia ver que os olhos dela estavam se movendo levemente sob as pálpebras. Ele ficaria mais surpreso se ela estivesse dormindo naquele momento, mas ele tinha a sensação de que ela não estava doente. Ela ficava envergonhada facilmente, às vezes sem nem fazer nada. Na caminhonete, ela corou com seus próprios pensamentos, embora ele não conseguisse dizer o que eram. Infelizmente para ela, sua pele era clara o suficiente para mostrar qualquer calor subindo para seu rosto. Daryl não seria o único a apontar isso. Ele fechou os olhos tentando dormir novamente. A sala de estar estava menos apertada com todos em seus próprios quartos. Rick, Cal e Lori foram forçados a ficar no quarto de hóspedes. Embora Cal tenha decidido que já que não iria dormir com os pais na cama, dormiria na sala de estar também. Se tivesse que dormir no chão, seria melhor fazê-lo em um quarto aquecido. Rick estava deitado na cama, longe de Lori. Foi dito a ele que no futuro ela não seria mais sua esposa. Foi por causa de Michonne? Ele traiu? Ele se apaixonou à primeira vista? Qual era a história deles? Ele sabia que eles tinham que ter um relacionamento de algum tipo. Ele podia sentir isso. Ou, talvez tenha sido uma falsa esperança. Talvez ele tenha se desapaixonado por Lori porque parou de tentar. Ele se virou na cama vendo Lori lendo. Ele estendeu a mão e agarrou a mão dela. Ela olhou para ele confusa. Ele pegou a mão dela e a beijou suavemente. Ela fechou o livro e o colocou na mesa lateral. Você está bem? Ela perguntou. Rick assentiu e sentou-se segurando a bochecha dela. Eu te amo, ele disse. Ela sorriu, lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos. Eu também te amo. Ele a beijou, suave e lentamente. Eles se separaram e ele percebeu que ela queria mais. Ele pressionou sua testa contra a dela. Boa noite. Ela sorriu um pouco desapontada, mas não reclamou. Boa noite, ela beijou a testa dele. Ela apagou a lâmpada e eles se deitaram. Ele a segurou enquanto dormiam, aconchegando-se nela como costumavam fazer. Ela sorriu na escuridão sentindo-se amada e confortada. Ele não sentiu nada. Capítulo 3. Amanhã chegou para o grupo, o que significou reunir tudo nos carros. Para Glenn e Maggie significou abastecer e esperançosamente outro veículo. Eles retornaram antes que o grupo estivesse pronto para ir com outro carro, mas apenas com meia lata de gasolina. Eles estacionaram o carro em seu estacionamento improvisado. Todos estavam em algum veículo, na casa fazendo as malas ou entre os dois. Como foi a corrida? Daryl perguntou a eles enquanto amarrava a bicicleta no caminhão. Glenn fechou a porta e mostrou as duas mãos para o carro dramaticamente. Legal, queriam igualzinho para os meus doces anos 160, disse Merle sarcasticamente. Maggie limpou um pouco de poeira do capô da velha van verde vômito. São 7 lugares, exatamente o que precisávamos, disse Maggie sorrindo. Tivemos sorte de encontrá-lo, disse Glenn. Enquanto ele se mover, vai funcionar, cerca de 10 horas até Alexandria, disse Daryl. 10 horas? Sério? Rick perguntou andando com uma mochila, parece uma eternidade e ele disse. Está no apocalipse, disse Michonne jogando as sacolas que tinha no caminhão. Cuidado com a bicicleta, garota. Merle repreendeu, estendendo a mão para limpar a bicicleta, embora não houvesse nada nela. Michonne pegou a mochila de Rick e jogou na caçamba da caminhonete. Ela foi mais cuidadosa com a bicicleta dessa vez. Obrigada. Rick disse sorrindo para ela. Michonne sorriu de volta. Merle revirou os olhos e foi embora. Daryl estava certo, mas definitivamente teremos que sifonar conforme formos avançando, disse Maggie, puxando a lata de gin e sacudindo-a. Nós viajamos com menos, disse Daryl. Vamos pegar as malas, não há muito sem nossas roupas, ele guiou o pequeno grupo até a colina. Ah, certo, quase esqueci, disse Glenn, há uma loja de roupas na cidade. Maggie diz que deve ter roupas para todos, até para as crianças. Sim, é onde todos na cidade fazem compras, então eles têm muitas opções, prometeu Maggie. Qual é o truque? Daryl perguntou. Glenn sorriu, só um pouquinho, Daryl cantarolou. A loja tem alguns andadores, mas não é nada que não possamos lidar, disse Glenn. Maggie e eu teríamos cuidado deles. Mas então pensamos que seria melhor se fizéssemos isso no caminho e todos pudessem escolher suas próprias roupas, explicou Glenn. Daryl assentiu, parece um plano. Todos terminaram de carregar. Todos ficaram parados quando Glenn disse ao grupo que era a hora de ir. Maggie, no entanto, os parou antes que eles saíssem. Eu estava esperando dizer adeus, disse Maggie. Para casa? Daryl perguntou. Eu cresci aqui, disse Maggie. É uma boa ideia, disse Herschel. Não temos um limite de tempo estrito, disse Glenn, dando de ombros. Deveríamos ir à loja antes que escureça, então não demore o dia todo, brincou Glenn. Maggie sorriu e assentiu. Seremos rápidos. Herschel decidiu que seria melhor fazer um tour enquanto se despedia, então o grupo seguiu e ouviu as histórias que ele contava sobre os quartos. Maggie se separou com Glenn. Ela foi para os estábulos. Eu costumava ficar aqui o dia todo. Eu amava nossos cavalos, Maggie disse passando a mão nas costas do cavalo. Ela foi até o portão e o destrancou. Eles não estão acostumados a viver na natureza. Terão que se adaptar ou morrerão, disse Maggie acariciando Nellie. Glenn assentiu colocando uma mão em seu ombro em apoio. Não temos recursos para levá-los, disse Glenn gentilmente. Eu sei, disse Maggie guiando a nervosa Nellie até a saída. Um por um ela soltou os cavalos. Eu não consegui me despedir da última vez. Maggie disse enxugando os olhos.
Os cavalos não fugiram, eles ficaram no campo da fazenda para que pudessem vê-los. Eu pensei que envelheceria nesta fazenda, a terra da minha família passaria de geração em geração, disse Meg. Um pedaço de terra não é tão legal quanto a mudança que você provoca em todos os lugares que vai. As coisas que você pode fazer para uma comunidade trazem muito mais para muito mais pessoas, disse Glenn. Meg lhe contou tudo. Era uma gota no oceano comparado a ver e vivenciar, mas ele sabia que o conhecimento na cabeça dela era a coisa mais cara no apocalipse. É uma loucura o quanto o tempo pode mudar as coisas, disse Meg pegando a mão de Glenn. Finalmente na estrada, o grupo todo se amontoou nos carros com todos os assentos, exceto um, ocupados. O assento de Daryl e Merle entre eles continha a grande bolsa médica e o equipamento de sifonagem. Felizmente, eles tinham assentos suficientes para todos. Eles tinham 4 carros, o caminhão, o Subaru, a perua e a van. Com 19 pessoas, eles precisavam disso. Meg brincou que eles deveriam simplesmente pegar um ônibus. Eles dirigiram por 1 hora até chegarem à cidade. Durante o dia, o lugar tinha menos caminhantes, mas todos ficaram quietos enquanto eles saíam. Estamos prontos? Daryl perguntou ao grupo. Vamos esperar no carro, disse Lori às crianças. Cal olhou para sua mãe confuso. Eu vou ajudar, ele disse. Tempo de sobra para matar zumbis na prisão, Daryl interveio. Ele não queria entrar em um debate sobre Cal matando zumbis quando tinha 12 anos. Tudo bem, Cal disse entre dentes. Ele deixou sua mãe levá-lo e Sofia de volta para a perua. Nada de armas, apenas facas. Todos fiquem quietos, disse Glenn ao grupo. Posso ficar? Jimmy perguntou. Daryl e Glenn trocam olhares. Eu não vou ficar de babá dele, disse Daryl. Claro, fique perto de mim, disse Glenn assentindo. O grupo consistia na maioria dos homens e mulheres que já lutaram antes. Shane, Rick, Daryl, Glenn, T-Dog, Merle, Jimmy, Michonne, Cat, Meg e Carol. Eles não precisavam de tantos lutadores, mas era sobre um caminhante por pessoa, isso deveria fazer tudo ir mais rápido e economizar energia. Nos 3, sussurrou Glenn. 1,2, 3. Todos se amontoaram lá dentro com suas facas erguidas. O som do sino tocando atraiu a atenção de todos os caminhantes para eles. Como se Daryl pensasse que era sobre um caminhante e uma pessoa. A luta foi rápida. Era sempre bom ter cuidado com os caminhantes. Deve ser bom trazê-los para dentro. Vamos dar uma olhada primeiro, Glenn os instruiu. Cuidado com as coisas embaixo das prateleiras e atrás das roupas, Meg sussurrou. Todos assentiram em silêncio e entraram na loja. Fiel à sua palavra, Jimmy se manteve próximo de Glenn. Ele matou um Walker tão bem quanto você esperaria. Glenn sabia que com um pouco mais de treinamento ele seria um trunfo para o grupo. Glenn, como vai você? Meg perguntou. Está tudo bem, disse Glenn. Último lugar para verificar, acrescentou. Era o escritório, disse Jimmy. Glenn se virou rapidamente. Sua mão já estava na maçaneta, girando e abrindo-a. Não. A porta se abriu com um estrondo alto. Como cães selvagens famintos soltos em um buffet, os Valkyr saíram correndo rosnando e estalando suas mandíbulas. Capítulo 4. Glenn puxou Jimmy, que gritava e lutava, para longe do rebanho antes de tomar seu lugar. Meg tentou esfaquear o máximo que pôde, mas eles estavam sendo rapidamente cercados, mesmo com um ponto de estrangulamento. Rick deve ter ficado chocado com o enxame porque Michonne teve que matar o zumbi que vinha atrás dele. Não se distraia. Michonne gritou correndo para frente com Glenn e Meg. Cuidado. Daryl esfaqueou o zumbi que vinha atrás de Merle. Tenho a mão cheia, cara. Merle gritou de volta cortando um andador. Fique de costas para a saída. Glenn gritou. Daryl, Merle, Meg, Michonne e Glenn correram para a frente. Eles tentaram mantê-los longe dos membros menos experientes do grupo. Os corpos se amontoaram e eles tiveram que recuar lentamente. Alguns deslizaram para o fundo do grupo. Após cerca de 5 minutos de luta implacável, o grupo olhou para as carcaças de caminhantes mortos a seus pés. Todos estão bem? Glenn perguntou. Todos devem ter concordado porque ninguém respondeu. Os únicos sons por um momento foram a respiração deles e o soluço de Jimmy. Pelo menos temos roupas agora, Meg disse olhando para si mesma. Eles estavam cobertos de sangue de zumbis. A maior parte da gosma neles era grossa demais para ser considerada sangue. Esses zumbis eram velhos. Um grupo grande deve ter se trancado lá dentro para se esconder, ou alguém os colocou lá. Meg tentou não olhar para eles. Ela sabia que reconheceria um. Glenn foi até Jimmy e o pegou no colo. O garoto ainda soluçava incontrolavelmente. Jimmy era mais novo que Noah. De certa forma, ele lembrava Glenn dele. Está tudo bem, não tenha medo. Vamos nos limpar, disse Glenn. O grupo agora dentro da loja olhou todas as roupas. Todos que estavam cobertos de sangue previamente se limparam e procuraram por sua primeira roupa. Eles arrastaram os corpos dos zumbis para o escritório para que pudessem andar livremente e porque metade do grupo conhecia essas pessoas. Vocês cheiram mal, Lori murmurou segurando o nariz. É melhor se acostumar com isso agora, Cal murmurou. Lori assentiu franzindo a testa. Ela foi até um cabideiro que parecia ser para meninas maiores. Ela precisaria de calças elásticas no futuro. Provavelmente era melhor comprar roupas que pudessem ser ajustadas conforme ela avançasse na gravidez. Ela escolheria algumas roupas que quisesse usar e o resto seriam roupas que ela teria que usar. Ela pegou algumas roupas antes de seus olhos caírem em uma camisa na seção masculina. Cal, olha, ela disse animadamente mostrando a ele. Cal teve que comprar coisas do seu tamanho, mas não tinha ideia do que caberia em seu corpo. Ele olhou para sua mãe segurando uma camisa que ele jurou que seria muito pequena, mas sabendo que ela provavelmente sabia melhor. Uma camisa? Cal perguntou. Ela olha para ele novamente e depois para ele novamente. É daquele show. Aquele que você realmente gosta, disse Lori sorrindo. Rick se aproximou olhando para a camisa e vendo a confusão de Cal. Faz um tempo que ele não assiste, disse Rick ao ver o sorriso dela se transformar em uma carranca. Cal assentiu. Mais do que eles sabem. Ele conseguia se lembrar do show.
Ele não se lembrava de ter gostado muito dele ou de quem era esse personagem na camiseta. Ah, certo, Lori dobrou e olhou de volta para as roupas sem jeito. Cal sentiu seu coração sendo esmagado pela expressão de sua mãe. Oh, espere. Cal agarrou-o. Ele não é o personagem principal, mas eu lembro. Eu amava esse show, Cal fingiu efusivamente. Lori pareceu não notar e seu sorriso retornou. Viu, eu sabia que você gostava daquele show, ela disse orgulhosamente. Você pode me ajudar a escolher mais algumas roupas? Não sei o que vai servir em mim, disse Cal esperançoso. Claro, não é como se você já tivesse comprado suas próprias roupas, disse Lori rindo. Eu estava com medo de que você estivesse crescendo rápido demais, brincou Lori. Cal cantarolou. Ele acenou para o pai, que olhou entre os dois preocupado. Beth estava perto da família e os observou interagindo. Ela conhecia a história sem suas memórias. Ela sabia que Cal supostamente tinha 16 anos. Ela suspirou e olhou para todas as roupas. Ela não precisava de nenhuma porque tinha suas próprias. Mas ela, junto com sua família, todos com suas próprias roupas, ainda procuravam roupas de inverno. O que vocês acham? Beth perguntou mostrando a camisa de manga comprida para Jimmy e Patricia. Jimmy ainda estava coberto de sangue da briga, mas ele tinha limpado as mãos. Ele segurava uma ou duas camisas entre elas. É fofo, disse Patricia. Jimmy deu um sinal de positivo. Vou me vestir, disse Jimmy levando as duas roupas com ele. Ele passou por Michonne, que parecia não estar feliz com a seleção de roupas. Nem uma única faixa na cabeça, Michonne reclamou para Cat. Talvez haja alguma atrás? Cat perguntou olhando para as saias. Talvez, Michonne murmurou folheando as calças. Nada de saias, disse Daryl ao passar por elas com uma roupa. Cat revirou os olhos e mostrou sua pilha de calças e camisas. Eu estava apenas olhando, disse Cat. Daryl foi para o vestiário esperando sua vez. Por fim, todos tinham uma sacola de roupas, e aqueles que estavam cobertos de sangue trocavam de roupa por algo novo. Senti falta das calças cargo, Cat disse amarrando suas botas. Ela usava calças cargo creme, suas botas, uma camisola com um suéter e uma jaqueta. Você usava muito isso? Michonne perguntou vestindo algo parecido, mas com jeans. Sim, respondeu Cat. Pensei que você só tinha saias. Daryl perguntou também amarrando suas botas de volta. Ele usava jeans largos, uma camiseta preta e seu colete. Mas ele também pegou um monte de camisas de manga comprida, uma jaqueta e alguns moletons para pijamas. Foi isso que eu peguei antes de deixar a cidade. Eu usava saias longas no trabalho, calças cargo para qualquer outra coisa. Eu gostava de manter as coisas simples, mas eu li que as crianças confiam mais em mulheres de saias, então eu as usava no trabalho. Cat explicou. Essa jaqueta é muito grande para você, eles ouviram Otis dizer. Eles se viram para ver Otis rindo do estado de Jimmy. Ele usava uma jaqueta grande e fofa que estava aberta para mostrar sua camiseta da banda. Ele usava jeans como o de Daryl, mas um tamanho menor. Eu odeio mangas compridas, Jimmy murmurou. Bem, vai servir perfeitamente neste inverno, disse Otis rindo. Acho que deveria ter pegado mais suéteres, disse Beth. Você já tem roupas demais, Meg repreendeu. Meg, assim como o resto do grupo, teve que escolher roupas novas, já que a maioria das suas foram emprestadas e destruídas pela enchente. Agora que todo mundo terminou de brincar de se vestir, podemos ir andando? Shane perguntou impacientemente. Diminua o tom, disse Glenn, lutamos bem hoje, merecemos uma pequena pausa, defendeu Glenn fortemente. Shane zombou saindo para entrar no Subaru. Deveríamos continuar, disse Glenn. Todos prontos? Rick perguntou. Todos olharam em volta e assentiram. Uma viagem longa pode ser uma boa ideia alongar, acrescenta Rick. Todos eles riem e vão para os carros. Na verdade, posso sentar na van? Jimmy perguntou. A van? Glenn perguntou. Sim, Cat está na van, certo? Jimmy perguntou. Podemos nos mover, mas por quê? Glenn perguntou. Às vezes eu só sinto um pouco de enjoo, e Cat é médica e a van tem um assento separado, então se eu vomitar, não vai ser em todo mundo. Você não está em julgamento, filho, disse Herschel. Ok, você está no Subaru, então, Glenn olhou ao redor. Posso trocar com ele, disse Michonne. Herschel balançou a cabeça olhando para Shane que já estava no carro. Não tenho certeza se essa seria a melhor ideia, disse Herschel. Por quê? Michonne perguntou. Shane tem dito coisas estranhas durante a viagem. Não sei se você consegue aguentar 4 horas disso, disse Herschel. Estranho como? Glenn perguntou. Continua falando sobre as diferenças entre homens e mulheres, disse Dali. Glenn assentiu. Teremos que conversar sobre isso mais tarde, mas por enquanto posso trocar com Jimmy, disse Glenn. Você tem certeza? Jimmy perguntou olhando para Meg. Não quero separar vocês, acrescentou ele ansiosamente. Está tudo bem, vamos tentar encontrar um carro novo na prisão, garantiu Glenn. Eles estavam se vestindo com suas roupas, e quase todos ganharam uma roupa nova, apesar de alguns deles terem roupas. Cal sentou-se no meio-fio da estrada enquanto alguns deles carregavam. Ele estava amarrando os cadarços dos sapatos. Suas mãos não se moviam como ele queria, mas ele era uma pessoa paciente. Às vezes, bela camisa, disse Glenn. Cal olhou para ele estava colocando sua mochila no Subaru. Ah, tão engraçado, Cal disse revirando os olhos. Ele terminou de amarrar os cadarços e intitulou seu chapéu novamente, pois ele havia escorregado sobre seus olhos. Não fique envergonhado, eu achei fofo, disse Michonne caminhando até Glenn. Eu não estava brincando, eu estava falando sério, disse Glenn. Seu sorriso lhes disse a verdade, no entanto. As bochechas de Cal ficaram vermelhas e ele fechou o zíper da jaqueta com um bufo. Não seja assim. Não tivemos tão pequeno há anos, disse Glenn rindo. Cal cruzou os braços bem. Não se acostume com isso, estou prestes a ter um surto de crescimento, ele torceu o nariz. Michonne e Glenn tentaram segurar o riso, mas no segundo em que encontraram os olhos um do outro, não conseguiram lutar contra isso.
Cal bateu o pé como uma dona de casa furiosa enquanto eles riam dele. Ok, estamos apenas sendo maldosos, disse Michonne. Sério? Eu não percebi, disse Cal revirando os olhos e tentando esconder o sorriso. Michonne resistiu à vontade de agarrá-lo em um abraço. Lori os observava como um falcão. Como ela poderia abraçar Cal mesmo se ela fosse sua ex-professora substituta? Então, apesar de quanto ela queria, ela não fez. Você precisa de alguma coisa? Glenn perguntou a Michonne quando se recuperou. Eu só estava verificando para ter certeza de que você está 100% apto a andar no Subaru, ela disse. Glenn olhou para o carro. Eu estou. Preciso descobrir o que Herschel quis dizer com Shane sendo estranho de qualquer maneira. Você tem sua faca e sua arma? Michonne perguntou em um sussurro baixo. Eu tenho meu rifle, Glenn sussurrou. Aqui, ela entregou a ele a pistola que estava na parte de trás da cintura. Tem certeza? Glenn perguntou. Michonne assentiu fortemente. Eu tenho minha espada. E tenho certeza que Maggie concordaria que não gostamos de ninguém sozinho com Shane. Especialmente agora que ele está ficando louco? Nu? Glenn assentiu e colocou a arma na parte de trás do cinto. Nenhum deles tinha mais coldres. Eles teriam que vasculhar um monte de coisas. Obrigado, Glenn assentiu para ela. Se ele lhe causar algum problema, não hesite, disse Cal. Glenn olhou para ele. Esperamos que não chegue a isso. Cal balançou a cabeça. Ele é um fardo. Glenn e Michonne se olham novamente, mas nenhuma risada à vista. Onde estava o garoto que queria criar uma sociedade? Claro, esse é o garoto que Glenn lembrava. Mas se as histórias que lhe contaram fossem verdadeiras, não era a versão mais recente. Ninguém está matando ninguém, Michonne sussurrou olhando baixinho para Lori novamente. Por enquanto, ela parecia distraída carregando. Mas Cal está certo. Ainda não temos uma base ou regras. Você faz o que precisa fazer, disse Michonne. Cal assentiu. Exatamente. A arma no cinto de Glenn parecia muito mais pesada do que antes. Na van que Otis dirigia, Patricia estava no passageiro, Cat e Michonne estavam nos assentos individuais, e Maggie e Beth estavam com Glenn atrás. Ele não queria nenhuma das garotas sentadas no Subaru com Shane se o que Dali disse fosse verdade. Daryl poderia trocar, mas ele não sabia como Jimmy e Merle se dariam. Está tudo bem, ele disse novamente ao ver o olhar preocupado de Maggie. Então todos se sentaram. Cat foi até o caminhão primeiro pegando Daryl e Merle antes que eles entrassem. Ei, preciso entrar na minha mochila, acho que tenho alguns comprimidos antináuseas lá. Eu deveria ter embalado antes, mas não pensei nisso, disse Cat. Daryl e Merle acenam. Ela tirou sua mochila com alguma dificuldade, mas pegou os comprimidos bem rápido. Obrigada, rapazes, ela disse sorrindo. Até mais, boneca, disse Merle. Eles entram no caminhão e começam a dirigir pelo trecho da rodovia com os outros atrás deles. Quem você acha que precisa deles? Daryl perguntou, segurando um bocejo cansado. Provavelmente é o molheiro. Ela está na bunda da Dose, disse Merle girando a chave. Por que você chama Sofia escoteiro? Daryl perguntou abaixando a janela. Parece uma escoteira, pode passar pelas aberturas como uma escoteira também, disse Merle. Daryl cantarola. Ele nunca perguntou a Merle porque ele chamava todo mundo por apelidos. Ele sempre presumiu que era para manter distância entre ele e os outros. O que era uma droga porque ele não ouvia chamá-lo de Daryl há anos. Da última vez que fomos à prisão, treinamos todos, disse Daryl. Um bocejo escapou dele. Passamos meses trabalhando juntos, disse Daryl, limpamos o quintal e a merda sozinhos. Não podemos fazer isso dessa vez. Eles não foram treinados o suficiente para aquela loja. Merle assentiu pensando que só pessoas com memória podem fazer isso, treinar os outros conforme avançamos, disse Merle bocejando apenas porque viu Daryl bocejar. Seu grupo precisa ter treinamento adequado de andador. Eu fiz isso em Vorbury. Posso fazer isso na prisão facilmente, Merle garantiu. Daryl assentiu. Acho que Andrea foi lá para derrubar o governador, Daryl murmurou. Estava imaginando isso também, disse Merle olhando para seu irmão mais novo. Ele estava mastigando a unha do polegar, seu braço pendurado para fora da janela. Às vezes ele era a cara do irmão mais velho, exceto por aquela expressão. Uma de preocupação profunda de um membro da família que Merle não tinha certeza se já havia sentido por alguém além de Daryl. O que podemos fazer? Merle perguntou suspirando. Estava pensando em um plano. Assim que conseguirmos a comida, eles não vão ficar felizes com isso, mas eu quero mandar alguém para Vorbury. Não pode ser alguém que o governador reconheça, então podemos descobrir se Andreas está lá. Se ela não estiver, seguimos em frente. Se estiver, nós a ajudamos a escapar se ela não tiver matado o governador até lá, de qualquer forma. Você pensa muito sobre isso? Merle perguntou coçando o nariz. A noite toda, disse Daryl. Merle suspirou. Está realmente fora do nosso caminho, disse Merle. Eu sei, mas Andrea pode ser capturada se o governador tiver suas memórias, e nós dois sabemos que merda ele fará com ela. Não é certo deixá-la lá, ela é o nosso grupo. Seu grupo, talvez, os peitos de açúcar, me venderiam por um salgadinho de milho, disse Merle. Não é verdade. Daryl disse, ela quer salvar todo mundo. É por isso que ela está fazendo isso. Não é certo abandoná-la, Daryl disse. Merle suspirou novamente, o que você disser, irmãozinho. Daryl estava prestes a perguntar por que ele nunca usava seu nome, mas então eles ouviram um estrondo alto. Eles olharam no espelho para ver que a van tinha saído da estrada e caído em uma vala com uma árvore presa no capô. Pelo que eles podiam ver, todos lá dentro estavam se esforçando. O que diabos aconteceu? Merle gritou enquanto todos saíam correndo dos carros para ajudar os ocupantes da van. Capítulo 5. Cat sentou-se no assento do balde ao lado do lado que não tinha porta. Jimmy a seguiu para dentro da van e foi o último a se sentar. Glenn trocou de carro para ele, então Michonne sentou-se atrás com Maggie e Beth. Cat tirou uma garrafa de água e os comprimidos de sua bolsa médica de viagem. Pegue essas, elas devem ajudar, ela disse gentilmente.
Jimmy os pegou trêmulo. Quando você já ficou enjoado? Beth perguntou a Jimmy, inclinando-se na cadeira para vê-lo tomar os comprimidos. Aquele rebanho era realmente assustador pela aparência, disse Otis enquanto começava a dirigir. Eu não sabia que você tinha um estômago tão sensível, disse Beth. Meg estalou a língua enquanto chutava o sapato da irmã. Todo mundo tem que se ajustar de alguma forma, ela disse. Ela sabia que Beth costumava ser melindrosa quando começou a matar zumbis. Essa Beth, no entanto, não parecia se importar com o cheiro ou a aparência de zumbis mortos. Esse sim, disse Jimmy encostando a cabeça no assento. Vou fechar os olhos, Jimmy murmurou. Coloque o cinto de segurança, disse Otis a ele. Está quebrado, disse Michonne. Era seu antigo assento e ela já tinha lutado com ele e acabou desistindo da maldita coisa. Apenas amarre ou algo assim, disse Otis. Jimmy cantarolou, mas não se moveu para fazê-lo. Acho que também vou dormir um pouco, disse Patrica. Parece um bom momento para uma soneca, disse Meg bocejando. Vocês estão me deixando cansado, disse Otis. Desculpe, não gostaria que você dormisse ao volante e sofresse um acidente, disse Beth rindo. Cat procurou por alguma madeira para bater, mas não encontrou nenhuma. Ela suspirou e deitou a cabeça contra a janela tentando dormir. Já fazia 1 hora que eles estavam dirigindo quando passaram por um buraco que acordou Cat. Otis era o único acordado. Parecia que eles acordaram muito cedo hoje porque todos os outros também estavam desmaiados. Ela foi verificar Jimmy. Sua pele estava pálida. Algo estava errado. Ela podia ver suas veias. Otis, podemos encostar rapidinho? Ela perguntou. Ela desabotoou o cinto de segurança, levou alguns cliques e balanços, mas ela saiu. Ela se inclinou e puxou a bolsa para mais perto. Ela ouviu um gemido. Ela olhou para Jimmy e perguntou se ele estava bem. Ele olhou-a nos olhos. No entanto, eles estavam enevoados. Frios e nada brilhava neles. Claro, está tudo bem? Otis perguntou olhando pelo espelho retrovisor. Cat engoliu em seco e pegou sua faca. Jim, ele investiu contra ela. Ela gritou mantendo as mãos dele erguidas o máximo que podia e tentando manter o queixo dele longe do rosto dela. Na luta, Otis foi ajudar, mas a roda ficou sem monitoramento. Todos acordaram com o grito ou com o solavanco do carro. Todos estavam lutando com seus cintos de segurança ou tentando colocar suas armas no pequeno espaço. Cat lutou contra Jimmy. Otis voltou a se concentrar na estrada enquanto ainda tentava agarrar Jimmy. Estão todos quebrados. Beth gritou clicando o cinto de segurança. Otis olhou no espelho para ver que todas as meninas no banco de trás estavam presas em seus cintos de segurança. Ele se inclinou agarrando a coleira de Jimmy para puxá-lo para longe de Cat novamente. A versão andadora do garoto se lançou contra ele. Ele poderia ter conseguido se Cat não tivesse puxado rapidamente, empurrando contra a porta da van. Michonne pegou a faca de bota de Cat. O cinto de segurança a mantinha fora do alcance dos braços. Cat, gritou Michonne por cima dos gritos e berros. Cat deve ter entendido a ideia ou isso a ajudou de alguma forma. De qualquer forma, sua perna chegou bem ao alcance do aperto estendido de Michonne. Aqui! Michonne gritou tentando entregá-lo a ela. Cat estendeu a mão, mas no segundo em que seu peso saiu dos braços de Jimmy, ele foi mordê-la. Ela decidiu continuar pressionando contra a porta e mantendo as mãos e o joelho sobre ele para evitar que os dentes dele afundassem em sua pele. Michonne sabia que só tinha uma chance de jogá-lo ou arriscar o tempo para cortar o cinto de segurança. Ela decidiu cortar o cinto de segurança em vez disso. Tudo pareceu ter acontecido em menos de 1 minuto. Naquele curto minuto em que Otis tirou os olhos da estrada, eles desviaram. A colina na lateral da estrada os fez derrapar, e só para a sorte deles, uma árvore solitária bem na frente deles os fez bater. Otis sentiu seus ouvidos zumbirem. Ele podia ouvir todos gritando. A faca era afiada o suficiente para cortar o cinto de segurança, mas quando eles bateram, ela jogou Michonne pelos ares. Felizmente, o acidente não foi forte o suficiente para jogá-la pela janela. Ela bateu no banco do motorista com um estalo nauseante do braço. O pior é que Michonne perdeu a faca. Ela procurou no chão tentando se desligar dos gritos, da dor e dos berros. Abre a porta! Beth gritou. É uma porta de correr, gritou Patrícia. A mulher tentou alcançar através da fresta do cinto de segurança e da cadeira, mas a cabeça de Jimmy virou como uma coruja para morder os dedos. Cat empurrou o cotovelo contra a garganta dele para evitar isso. O outro braço e o joelho dela mantiveram os braços e o tronco dele no lugar. A faca! Meg gritou ainda trabalhando em seu cinto de segurança. Ele se foi. Michonne gritou. Arma! No cinto! Cat grita ainda lutando contra a força do andador. Ele não era uma pessoa forte nem nada, mas em ambientes tão próximos, e sem mencionar que os andadores mais novos pareciam ser mais fortes do que os mais velhos. Michonne se virou, seus joelhos estavam queimados de carpete, apesar de usar calças. Ela não se importou com isso enquanto puxava a arma do quadril de Cat e apontava. Assim como ela fez antes, ela tirou e a porta se abriu, fazendo Cat e Jimmy caírem na grama. Daryl pegou sua besta e arma. Ele pulou do caminhão o mais rápido que pôde. Ele correu em direção à van assim como todos os outros fizeram. Ele podia ouvir seu coração batendo forte em seus ouvidos. Ele abriu a porta deslizando-a para o lado. Cat caiu em cima de um andador em seu colo. Um tiro o fez pular ao ver Michonne segurando o revólver de Cat atrás dela. Cat rolou para o lado ofegante. O vapor da van fez todo mundo tossir. Encontre a faca, por favor, ainda estamos presos aqui, disse Meg. Michonne, que estava de joelhos no meio do carro, estendeu a mão para fora do carro onde a faca estava na soleira da porta. Ela deve ter deslizado para trás de Jimmy, debaixo da cadeira. Aqui, disse Michonne respirando fundo. Ela embalou seu ombro. Daryl se inclinou sobre Cat. Você um pouco? Ele perguntou oferecendo a mão a ela. Ela pegou e se levantou trêmula. Não, ela disse. Como está seu ombro? Cat perguntou a Michonne.
Bati com bastante força, Michonne murmurou saindo do carro. Meg e Beth cortaram os cintos de segurança. Daryl deu a mão a eles enquanto eles saíam do carro. Patrika saiu e Otis segurou sua testa onde um grande hematoma estava se formando quando ele bateu nela no acidente. Acho que você deslocou, disse Cat olhando Michonne por cima. Daryl, sente-se atrás dela, Cat disse fazendo Michonne sentar-se na grama. Daryl fez o que lhe foi dito, embora não soubesse por que estava fazendo isso. Daryl sentou-se atrás de Michonne na grama. Cat a fez se encostar nele. Isso vai doer, não é? Michonne perguntou com um gemido. O resto do grupo finalmente conseguiu passar, observando-os agora. Cat sorri se desculpando enquanto alinha o braço. Ok, respire fundo, ela instruiu. Com um estalo, seu braço voltou ao lugar e Michonne gemeu de dor. Vou encerrar, mas seu braço esquerdo não deve ser usado por um tempo, disse Cat. Posso me levantar? Michonne perguntou. Daryl pode, você fica aí enquanto eu pego algumas coisas. Cat voltou para a van pegando sua pequena bolsa médica e uma camisa. Que porra está acontecendo? O grupo de Shane no carro finalmente chegou até eles. Glenn agarrou Meg olhando-a em busca de mordidas. Ele foi mordido, disse T-Dog apontando. Herschel estava tirando a jaqueta de Jimmy para ver seu braço envolto em uma camisa e sangrando. Herschel desembrulhou a camiseta. Um grande pedaço foi retirado do braço de Jimmy. Ele deve ter morrido devido à perda de sangue durante o passeio, disse Herschel solenemente. Onde estavam suas armas? Glenn perguntou preocupado. Ele olhou para Michonne com a culpa cobrindo seu rosto quando percebeu que tinha a arma dela. Meg não tinha uma pistola, apenas um rifle. Coloquei minha faca na mochila. Foi estúpido. Não temos coldres. Não queria deixá-la solta no carro, disse Meg, abraçando-se. Por que ele não nos contou? Beth perguntou com a voz trêmula. Ela olhou para Jimmy Walker, envergonhado com um grande buraco de bala na cabeça. Porque Michonne gemeu enquanto Cat apertava a tipóia improvisada contra seu corpo. Ele não sabia que se você cortasse a mordida rápido o suficiente, você teria uma chance de viver, explicou Michonne. Cat e Rick ajudaram a se levantar. Ele mordeu alguém? Glenn perguntou olhando para cima. Cat estava lutando com ele, mas não acho que ela foi mordida, disse Meg. Que tal arranhões? Glenn perguntou. Cat balançou a cabeça. Você verá um arranhão antes de senti-lo, disse Daryl, pegando as mãos dela e virando os braços dela, procurando por algum rasgo em sua jaqueta marrom. Acho que minhas roupas me protegeram principalmente, disse Cat, mas deixou que ele a examinasse. Ele virou o rosto dela, olhando para o pescoço e o rosto dela. Isso é bom, disse Herschel quando Daryl assentiu, considerando-a segura. Eu não acredito nela, disse Shane. Com licença? Cat perguntou zombando. Você me ouviu. Nós já o pegamos mentindo sobre uma mordida. Eu não acredito que você lutou com um Walker em uma van e não foi mordido, Shane disse com raiva, caminhando até ela. Merle se colocou entre eles. Vai devagar, cara, a Doll disse que não foi arranhada, nós acreditamos nela. E ela não é nenhuma idiota, Daryl gritou, soltando Cat para se virar e se juntar a Merle gritando com ele. Vamos todos nos acalmar, disse T-Dog. Shane zombou e se virou, você verá quando ela se virar, ele disse indo embora. O que está acontecendo com ele? Lori perguntou a Rick. Não acho que ele esteja dormindo, disse Dali. O horário de sono dos porcos não é problema nosso. Nosso problema é que estamos sem nosso maior carro, disse Merle apontando para a van ainda soltando fumaça. Alguma chance de consertar isso? Glenn perguntou a Dali. Assim que ele fez isso, algo faiscou, fazendo todos recuarem. Um pequeno incêndio começou na frente. Não, disse Dali suspirando. Vamos tirar nossas coisas daqui e ir para a van. Pode haver alguns carros abandonados na rodovia, instruiu Daryl. Todos se viraram para Otis, Herschel, Beth e Patrika no corpo de Jimmy. Todos eles fungaram. Meg segurou a mão de Glenn firmemente. Podemos enterrá-lo, disse Rick. Otis assentiu cobrindo o rosto. Ele conteve um soluço. Ele tinha começado a pensar em Jimmy como sua responsabilidade. Patrika esfregou as costas do marido, lágrimas silenciosamente escorrendo por suas bochechas. Depois que Jimmy foi enterrado, o grupo que procurava um carro voltou. É um carro de 4 lugares, mas funciona. Coloquei um pouco de gasolina, as chaves e todos os cintos de segurança funcionam, Meg os informou. Isso é ótimo, disse Beth enxugando as lágrimas e tentando se concentrar em outra coisa que não fosse o pequeno funeral que acabaram de ter. Isso é perfeito, disse Shane. Vamos amarrar 3 do nosso grupo no telhado e dizer lá via, disse Shane impacientemente. Não deveríamos desperdiçar gasolina em outro carro. Rick disse, você tem certeza de que não há mais nada? Ele perguntou. Todo o resto nos próximos quilômetros está quebrado e não pega, explicou Glenn. Nós pegamos minha bicicleta, disse Merle dando de ombros. Isso deve liberar algum espaço para as malas e alguém pode sentar no banco do caminhão, acrescentou Daryl. São 3, disse Rick assentindo. Quem vai na bicicleta? Merle perguntou. E você? T-Dog perguntou. Não dá para controlar a garota com uma mão, disse Merle acenando com o coto. Bem, quem pode dirigir um? Rick perguntou. Eu posso, disse Daryl. Eu vou com você, disse Carol, reprimindo como nos velhos tempos. Você não vai se sentar comigo? Sofia perguntou ansiosamente, pegando com força a mão da mãe. Carol olhou para a filha e depois de volta para Daryl, dando de ombros se desculpando. Você deveria levar Cat, Meg deixou escapar. Daryl olhou para Cat que estava entregando a Michonne alguns comprimidos e uma garrafa de água. O quê? Cat perguntou. Seu tom era muito alto para ser considerado normal. Eu prometi te dar uma carona, Daryl disse dando de ombros. Cat murmurou. Eu realmente deveria ficar com Michonne, disse Cat rindo. Estou perfeitamente bem. Você vai na bicicleta, disse Michonne sorrindo. Cat suspirou, ok. Eles descarregam a bicicleta e estão prontos para partir. Quem vai no caminhão? Glenn perguntou. Eu quero dirigir meu próprio caminhão, disse Merle. Eu sou um homem grande, preciso estar em algo maior do que aquele carro minúsculo para que eu e Patrika possamos ir com você, disse Otis.
Meg levantou a sobrancelha. Otis estava bem com Merle agora? Tudo bem, Merle disse confuso. Ele definitivamente não esperava voluntários. Pronta? Daryl perguntou a Cat, que olhou para a bicicleta como se fosse um desejo de morte. Onde estão os capacetes? Ela perguntou. Ela ouviu Merle gargalhar encostado no caminhão. Merle não gosta de capacetes, disse Daryl. Cat cantarolou insegura. Vai ficar tudo bem, eu dirigi motos o tempo todo, não é tão perigoso sem outros carros na estrada, garantiu Daryl. Ela respirou fundo e assentiu. Quantas vezes você caiu? Ela perguntou enquanto ele entrava. Ele tentou pensar, mas nunca conseguiu contar. Você hesitou, isso significa que é muito, disse Cat arregalando os olhos. Talvez Rick possa andar de bicicleta. Ela se virou para sair. Daryl agarrou seu antebraço gentilmente, não com força suficiente para machucá-la, mas o suficiente para detê-la. Você vai ficar bem. Na verdade, você vai se divertir, vamos. Ele se levantou e colocou a tira da besta em volta do torso dela. Segure isso, disse Daryl. Você vai ficar nas minhas costas, então segure firme e logo teremos capacetes. Cat ajustou a alça ao redor dela, ela segurou firmemente e olhou para a bicicleta novamente. Estou confiando em você, então se você me matar eu vou te assombrar, ela disse séria. Daryl ri combinado. Capítulo 6. A bicicleta. Daryl liderou a caravana na moto. Ele não teve que zigue-zaguear entre os carros, então teve que diminuir um pouco a velocidade para o grupo segui-lo. Cat deve ter pensado que era a velocidade máxima, porque ele podia jurar que se ela tivesse garras, elas estariam cravadas nele agora. Ela o agarrou em um abraço e ele não sabia dizer se ela estava tremendo ou se era a bicicleta. Se continuasse por muito tempo, ele pediria um intervalo mais cedo e pensaria em outra coisa. Ele não queria que ela ficasse apavorada o passeio inteiro. Eventualmente, no entanto, mesmo que seu aperto em volta dele não afrouxasse, ela levantou a cabeça e olhou ao redor. Ele queria perguntar como ela estava se sentindo, mas não seria ouvido por causa do vento. No próximo intervalo, eles não teriam que trocar. Ele podia dizer que ela estava começando a gostar do vento em seu cabelo. O ar frio passando por eles quase o fez se arrepender de não ter trocado para sua jaqueta. Mas com Cat na moto, o calor do corpo deles era o suficiente para o inverno precoce. Ele contornou um andarilho perdido e sentiu Cat deitar a cabeça novamente em suas costas. Ele tentou se concentrar no calor do corpo em vez de pensar em Jimmy. O caminhão. Merle queria fechar os olhos e dormir, mas resistiu ao pequeno desejo enquanto dirigia. Ele observou Cat e Daryl andando em sua bicicleta liderando o caminho para a caravana. Patricia estava no meio dele e Otis no caminhão. Algumas coisas surpreenderam Merle. Uma delas foi o que Daryl mencionou. Porque ela confia em você e você não sabe o que fazer com isso. Otis se ofereceu para ir com Merle, não só isso, mas colocou sua esposa no meio deles. E para completar, o homem estava dormindo. Merle confiava apenas em Daryl para levá-lo por aí, e ele ainda estava inseguro sobre isso. Então Otis era apenas uma pessoa confiante? Um solavanco na estrada fez Otis acordar bruscamente. Ele olhou rapidamente ao redor, mas não viu perigo e suspirou. Parecia que ele estava acordado agora. Ele verificou se Patricia ainda estava dormindo usando seu ombro como travesseiro. Ele sorriu carinhosamente para ela. Ele suspirou pensando em Jimmy novamente. Ele decidiu distrair seu cérebro. Como foi a viagem? Otis perguntou calmamente a Merle. Tudo bem. Merle respondeu sem rodeios. Otis assentiu. Me diga se você precisa trocar. Otis bocejou. Disse Merle. Ele sabia que não precisaria de muito. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Apesar do gosto de Merle por uma conversa, ele ainda estava confuso sobre Otis. Achei que você estava com medo de mim, disse Merle rindo. Com medo? Otis perguntou. Não me pergunte, eu sou um ursinho de pelúcia comum. Bo Peep estava dizendo que você era, disse Merle. Não sei quem é Bo Peep, mas não tenho medo de você, disse Otis. Então por que você costumava tremer como um homem-folha? Merle perguntou. Bem, não me entenda mal, Otis riu, você não é nenhuma Mary Poppins. Eu estava um pouco intimidado por você. Mas quando eu vi quem você era, percebi que eu te julguei rápido demais, disse Otis. E eu superei isso há um tempo, disse Otis, só de ver você defender seu irmão e Cat. Mostrou seu lado real, disse Otis com carinho. Merle zombou. Não me venha com essa de merda, você quase vibrou há alguns dias só de me ver. Alguns dias atrás? Otis perguntou. Merle assentiu. Acho que você está confundindo minha reação, disse Otis. Minhas mãos, ele disse, levantando seus dedos grandes e gordinhos até a linha dos olhos. Eles simplesmente não conseguem parar de tremer toda vez que fico um pouco nervoso perto daquele policial, disse Otis balançando a cabeça. Xerife Rick? Merle perguntou zombando. Não, o outro, disse Otis engolindo em seco. Viu? Só de pensar nele, não tenho ideia do porquê, mas toda vez que o vejo, sinto esse medo, e não quero admitir, mas... Ele olhou para Patricia acenando a mão na frente dela para ver se ela estava acordada. Ela não estava. Então ele continuou, essa raiva descontrolada que acho que não sinto desde que minha mãe morreu. Otis disse suspirando. Droga, Merle murmurou. Eu sei que provavelmente é confuso, mas se você não percebeu, você está sempre perto dele, disse Otis. Não sou, Merle resmungou. Sim, Otis assegurou. Merle pensou de novo. Parecia que ele sempre ficava perto de Shane caso ele tentasse alguma coisa. Sempre estava lá para intervir se ele tivesse alguma merda estúpida para vomitar de sua boca grande. Merle zombou. Talvez eu esteja sendo estúpido. Posso estar julgando-o rápido demais como fiz com você, disse Otis sorrindo. Merle disse pensando no CDC. Não é meu lugar para contar a história, mas se eu tivesse uma eu não deixaria minha esposa perto daquele idiota. Especialmente a princesa ou cara, Merle disse. Princesa? Bo Peep? Você quer dizer as filhas de Herschel? Otis perguntou preocupado. Merle assentiu.
E você não é idiota por estar bravo com ele também. Não posso dizer essa merda também, mas ele não dá a mínima para ninguém além do seu buraco de foda e aquele bebê dentro dela. Otis estava confuso demais para repreendê-lo por falar sobre a esposa de Rick daquele jeito. Ele se recostou na cadeira. Agora ele queria saber de tudo. A curiosidade geralmente o vencia. Ele sabia, porém, que se perguntasse a Merle, ele lhe contaria. Ele não tinha certeza se queria a resposta. O cruzador PT de 4 lugares. Michonne sentou atrás com Beth. Maggie e Glenn estavam na frente. Glenn dirigia. Eles estavam em silêncio na maior parte do tempo. Beth ainda estava chorando por Jimmy e Maggie estava tentando não chorar. Glenn suspirou querendo fechar os olhos e abraçar sua esposa e fazer os momentos ruins irem embora. Pobre Jimmy. Ele se sentia inteiramente responsável. Ele deveria estar observando. Havia pouco que ele pudesse fazer sobre Jimmy fazendo algo no lugar errado na hora errada. Mas talvez se ele fosse mais rápido, talvez se ele tivesse dito não, talvez se. Você está bem? Maggie perguntou. De alguma forma, ela sempre sabia apenas pela expressão dele o que ele estava pensando. Glenn assentiu. Estou bem. Ele tirou o relógio de bolso da camisa, olhando as horas e focando na estrada. Ele o colocou de volta na camisa, notando que Maggie o encarava. O quê? Ele perguntou. Nada, ela disse sorrindo. Ela olhou para ele por um minuto. Glenn tentou ignorá-la. Em algum momento ele não conseguiu. O quê? Ele perguntou novamente sorrindo. Nada, ela respondeu novamente. Não, é alguma coisa, ele disse. Ela pega a mão dele segurando-a com força. Senti sua falta. Gosto de ter um lugar para meus olhos pousarem, não importa onde eu esteja, disse Maggie. Glenn sorriu. Ficamos separados por 1 hora e você sentiu tanto a minha falta? Ele perguntou provocativamente. Sinto sua falta a cada segundo que não estou em seus braços. Maggie beijou sua mão. Glenn sorriu e continuou dirigindo. Maggie e Glenn estavam distraídos demais para perceber que Michonne tinha se virado no assento para esconder as lágrimas que ela estava usando tudo dentro dela para segurar. Oh, como ela desejava estar no assento que Lori ocupava. O quanto ela sentia falta de Rick. O quanto ela queria segurar a mão dele e dizer o quanto ela sentia falta dele. A perua. Rick suspirou. Você está suspirando muito, disse Lori rindo. Oh, Rick disse segurando outro suspiro. O que você está pensando? Ela perguntou. Michonne. Rick olhou pelo espelho retrovisor para Carol, que de alguma forma sabia, e olhou de volta para ele. Não importa o quão doce a mulher fosse, parecia que ela estava cuidando dele, certificando-se de que ele não dissesse nada estúpido às vezes. Só Jimmy, disse Rick. Lori segurou sua mão em apoio. Rick olhou de volta para as crianças. Cal estava deixando Sofia ler um de seus gibis que, embora tivessem acabado de encontrar, Cal prometeu que já os tinha lido cerca de 100 vezes. A maioria deles foi destruída na enchente, mas 2 deles estavam na casa e foram salvos. Eu gosto mais dele, a roupa dele é legal, disse Sofia apontando para um personagem. Cal olhou da janela para o livro. Esse é o Deadpool, disse Cal segurando um bocejo. Ele é muito bom em matar pessoas e é legal, mas seus quadrinhos são difíceis de encontrar, explicou ele. Sofia assentiu. Eu gosto das espadas dele, ela disse. Podemos treinar você com uma se quiser. Michonne é muito boa com uma espada, disse Carol. Rick olhou para Carol novamente. Ele esperava que ela falasse mais sobre Michonne. Então como um professor se torna bom com uma espada? Lori perguntou desconfiada. Não acho que ela tenha nenhum treinamento formal, Carol garantiu. Você faz o que precisa fazer para sobreviver. Lembre-se disso, Sofia. Carol instruiu. Mesmo que isso signifique comer pessoas? Sofia perguntou. O ar estava viciado com sua pergunta. Você não deveria criar humanos. É cruel, disse Carol. Mas se você estiver em uma situação em que não há nada para comer por muito tempo, sabe-se que os humanos comem uns aos outros para sobreviver, disse Carol. Mas isso faz você enlouquecer e deve ser evitado a todo custo, acrescentou ela. Cal foi a única pessoa que não pareceu afetada pelas palavras de Carol. Ele observou Sofia esperando uma reação, mas ela não ofereceu nenhuma, ela apenas assentiu. Lori e Rick compartilharam uma expressão de medo. O Subaru. E ela simplesmente não conseguia desligar o maldito interruptor de luz, explicou Shane enquanto dirigiam. Shane estava dirigindo, Herschel no passageiro, T-Dog e Dali sentados atrás. Todos estavam sentados desajeitadamente, apenas tentando empurrar a conversa sem participar. T-Dog era um homem de conversa. Mesmo que fosse com alguém de quem ele não gostava, ele sabia como mudar a maré para algo mais positivo. Mas ele começou a contar quantas vezes Shane repetiu essa frase exata. Não era óbvio no começo. Mas quanto mais eles dirigiam, mais ele dizia isso. Às vezes ele balançava a cabeça como se quase tivesse adormecido, ele parecia estar com dor. Ele não ouvia nada sobre trocar de motorista até um intervalo planejado no meio da viagem. Então eles continuaram ouvindo suas muitas variações, e às vezes, simples repetições de uma mulher desligando interruptores de luz. Os 3 homens esperam que a tênue linha da sanidade se rompa. Capítulo 7. Daryl manteve um ritmo constante durante todo o passeio até que viu no espelho os outros carros parando. Ele parou no acostamento. Ele chutou o descanso lateral e esperou Cat descer. Os braços dela pareciam congelados nele. Você está bem? Daryl perguntou quando ela não se moveu. Sim, Cat disse sem fôlego. Ela tirou os braços dele e pulou da bicicleta cambaleante. Daryl a estabilizou. Isso foi. Ela fez uma pausa quando Daryl desceu da bicicleta, soltando sua mão. Estimulante. Entendo por que você gosta, Cat disse rindo. O vento estava mais frio agora que eles não estavam basicamente se abraçando. Mas ela não diria a ele que sentia falta do calor. Daryl sorriu e acenou com a cabeça para que ela o seguisse. Eles caminharam em direção à perua para ver que já estavam reabastecendo. Você quer trocar com alguém? Daryl perguntou a Cat antes de chegarem ao grupo. De jeito nenhum, Cat disse sorrindo. E o que tem no seu bolso da camisa? Cat perguntou enquanto caminhavam.
Dério sentiu o bolso interno do colete. Ele alcançou lá dentro e tirou a flor laranja achatada que Sofia lhe deu. Ele tinha esquecido dela. O presente de Sofia, disse Dério. Isso é fofo, disse Cat sorrindo. Dério cantarolou sem querer contar a ela que tinha esquecido de achatá-la e guardá-la. Ele a deixou pensar que queria mantê-la por perto. Sofia era a filha de seu melhor amigo, afinal, ele queria o melhor para ela. Se guardar uma flor garantisse isso, ele a teria consigo o tempo todo. Ele queria que fosse tão fácil. Eles alcançaram o grupo nos carros. Apenas Rick e o grupo Subaru saíram de seus veículos. Quem saiu correndo? Dério perguntou. A perua já estava baixa antes de sairmos, explicou Rick. Vou assumir a direção por um tempo, disse T-Dog a Shane. Estou bem até o próximo intervalo, disse Shane. Você deveria dar uma pausa na direção e dormir um pouco, filho, disse Dali. Rick olhou para o grupo Subaru. Dério olhou para Cat enquanto ela saía para ir até Michonne. Ele se concentrou novamente na conversa à sua frente. Não, estou bem. Shane insistiu. Você está divagando sobre a mesma coisa repetidamente. Você está com sono muito ruim, Herschel interveio. Você realmente deveria dormir um pouco, disse T-Dog. Shane olhou para os homens confuso e então segurou a cabeça com dor. Você está com dor de cabeça? Herschel perguntou. Enxaquecas, corrigiu Shane. Dério foi até o outro lado onde Carol estava para ver como ela estava enquanto Herschel fazia algumas perguntas a Shane, a maioria delas sobre concussões ou sintomas. Como vocês estão? Dério perguntou se apoiando na janela do lado do passageiro traseiro. Cal Hill precisa ver meu oficial de licença? Ele perguntou. Não, você não parece ter mais de 85 anos, velhote, disse Dério rindo. Estamos bem, não é tão apertado aqui como eu me lembrava, disse Carol. Bem, estamos apenas reabastecendo e devemos voltar à estrada em alguns minutos, disse Dério. O carro do Shane saiu, eles estão bem? Cal perguntou. Parece que Shane está com enxaqueca, ou algo assim, tentando convencê-lo a não dirigir. Dério disse. Cal acena com a cabeça olhando preocupado para seu pai. Ele raspou a cabeça, disse Cal. Dério assentiu, eu sei. Dério decidiu que eles precisavam de uma mudança de assunto. O que é isso? Ele perguntou apontando para o gibi de Sofia. É o Deadpool, disse Sofia animadamente. Cal está me contando tudo sobre ele. Dério cantarolou, me fale sobre ele, ele disse. Sofia ficou feliz em fazer isso. Dério queria confirmar que ela tinha suas memórias, mas por enquanto, já que Lori ainda estava no carro, mesmo que ela tenha tirado um cochilo, ele teria que esperar. Agora, tudo o que ele precisava fazer era ouvir o despejo de informações dela sobre o personagem. Rick ouviu pela janela, Sofia contou a Dério tudo sobre a história em quadrinhos, embora ela também tivesse acabado de receber essa informação. No entanto, ela se lembrava de tudo que Cal lhe disse. Era impressionante, mesmo que fosse apenas conhecimento de história em quadrinhos. Ela parecia ter uma boa memória. Além do mais, Dério era bom com as crianças. Mesmo aquelas que Rick conhece não faziam parte do seu grupo originalmente. Ele parecia próximo de Judith quando falava sobre ela. Ele não gostava de revelar muito, mas Rick sabia que era difícil se conter. No mínimo, isso o fez confiar mais em Dério. Sua mente sempre viajava para aquele dia em que Dério mentiu. Somos todos amigos. Era uma mentira tão óbvia. Eles tiveram uma briga? Eles eram inimigos e todos mentiam para ele? Cal não mentiria, certo? Mas ele não conhece seu filho tão bem quanto pensa que conhece e ele não estava vivo por metade do tempo, aparentemente. Rick sentiu um pequeno monstro verde crescendo dentro dele por todos aqueles que tinham memórias. Ele desejou poder simplesmente forçá-lo para fora de si mesmo, ou chegar ao seu momento de memória mais rápido, como uma criança que mal pode esperar para ser adulta. Ele queria suas memórias, mas então ele pensou em Randall. Seu cérebro basicamente se sobrecarregando. Eles apenas teorizaram que era porque ele tinha suas memórias. Divagando sobre diferentes linhas do tempo, memórias que ele teve no último salto no tempo e coisas que ele nunca esteve vivo para ver. Na opinião de Rick, ele sentia que Randall tinha visto tudo, todas as linhas do tempo de uma vez. Tornou-se demais e causou um curto-circuito em sua mente. A teoria parecia um pouco absurda demais para ser expressada. Depois que Herschel recebeu alguns comprimidos para dor de cabeça e para dormir de Cat, eles partiram em sua jornada para a prisão. Era permitido que fosse tão fácil? A prisão. Era lindo. Bem, não exatamente estava infestado de caminhantes, mas era uma velha esperança que ainda às vezes surgia na mente daqueles que tinham memórias. Os portões eram um grande problema, mas com as táticas de caminhantes agora eles podiam lidar com isso facilmente. O problema é que poderia ser facilmente cercado. E claro, o fato de que só estar lá dentro fazia você querer morrer. As paredes escuras de Stoney dia após dia eram exaustivas. Houve grandes mudanças de personalidade que eles tiveram que fazer para que fosse habitável. Não era nada comparado a Alexandria. Mas talvez um dia eles pudessem voltar, torná-lo um posto avançado. Se eles pudessem limpar os engarrafamentos, deveria haver uma viagem de 3 ou 4 horas um do outro. Sem a mão de obra ou a vontade, no entanto, ficava uma viagem de 6 horas de distância. Daryl e Cat desceram da bicicleta e caminharam até os carros novamente. Como você não está congelando? Cat perguntou olhando para seus braços nus. Sem jaqueta nem mesmo uma camisa de manga longa. Acostumado, e você está aquecido? Daryl respondeu honestamente. Cat desviou o olhar, sem dúvida corando novamente. Então qual é o plano? Ela perguntou. Glenn vai nos guiar por isso, disse Daryl. Cat sorriu segurando uma risada. O quê? Daryl perguntou. Você não entenderia, ela disse rindo. Daryl resmungou, provavelmente não vale a pena saber então ele resmungou. Provavelmente, ela disse ainda usando aquele sorriso que tentava esconder. Isso só o fez querer saber mais.
Tanto faz, Daryl resmungou. Isso a fez rir, então ele tirou sua franja crescente do rosto. Eles chegaram ao grupo e Glenn estava esperando que eles viessem antes de falar. Ele os conduziu pelo plano de cortadores de parafusos e amarrou tudo com fios e cordas. Ele parecia ansioso sobre como isso funcionaria. Se todos iriam ouvir, ele repetiu algumas partes muito importantes e o resto das opções do grupo para distrair os caminhantes. Ei, disse Daryl. Quando Cat e eu exploramos, pode haver uma brecha na prisão nos fundos. Deveríamos ir por lá, disse Daryl. Uma lâmpada acendeu no rosto de Glenn. Essa é uma ideia muito melhor, disse Glenn suspirando aliviado. Eles não podiam fazer o que fizeram da última vez. O grupo não estava treinado como antes. Eles perderiam alguém. E depois da perda de Jimmy, os ânimos já estavam baixos. Eles atravessaram a floresta e deram a volta para os fundos da prisão. Eles estacionaram seus carros longe o suficiente. Eles olharam para o prédio de tijolos meio caído. Eles estacionaram os carros na orla da floresta olhando para todos os caminhantes ao redor da área. Vocês 4 tragam os carros quando eu der o sinal, Glenn disse a Herschel, Dali, Shane e T-Dog. Você tem certeza? Rick perguntou. Você não vai precisar deles para lutar? Rick perguntou. Shane olha para a contagem, disse Glenn. Ele olhou para ver se ele faria alguma objeção. Por sorte, Shane estava sentado no carro olhando para algo à distância. Você está bem? T-Dog perguntou. Shane assentiu. Eu vi uma estrela, ele disse. Todos olharam para onde ele estava olhando, mas tudo que conseguiam ver era uma floresta. Vamos dar a ele mais alguns comprimidos para dormir e espero que depois de uma boa noite de sono, ele fique bem, disse Herschel. E se nada mais ele pode ver o médico de Alexandria, disse Daryl. Ok, eu, Maggie, Daryl, Cat, Merle, Rick, Cal, Carol e Michonne, se vocês estiverem afim, disse Glenn. Infelizmente Shane estava prestando atenção e lúcido o suficiente para entender. Metade desse grupo são mulheres e uma criança. Shane pulou gritando. Por que diabos Cal iria? Lori gritou. Glenn pareceu surpreso por um segundo antes de se recuperar rapidamente. Cal não estará na luta, ele estará longe e atirando com Rick. Ele é um atirador incrível, Glenn garantiu. Eu não aprovo, disse Lori. Andrea roubou metade das nossas armas e você está dando uma para uma criança de 12 anos? E quem te fez líder, afinal? Shane se levantou dizendo. As bolsas sob seus olhos estavam crescendo constantemente conforme essa viagem continuava. Ei, Maggie gritou. Ele está certo. Cal está perfeitamente seguro fora dos muros e precisamos de bons atiradores para cobrir nossas costas, Maggie ousou. Nós fizemos treinamento com armas por um motivo, disse Carol olhando para Shane cambaleando em seus pés. Cat deu um passo para trás enquanto o observava. Ela não queria estar perto dele naquele estado. Ele parecia querer morder a cabeça de qualquer um que estivesse ao alcance de agarrar. Ele balançou a cabeça segurando o adidor. Era porque ele deveria estar morto? Isso não fazia sentido porque ela também estava. Ele só devia estar doente. Não temos tempo para falar sobre isso. Está ficando escuro, disse Glenn. Cal não vai acabar com a história, disse Lori. Rick estava prestes a intervir, mas Cal o antecipou. Mãe, Cal disse olhando para ela seriamente. Eu estarei com o papai e nem perto dos caminhantes. Eu ficarei bem, disse Cal. Lori olhou para ele confusa. Ele estava usando aquela camisa que ela escolheu para ele. Olhando para ele à luz do sol, ela percebeu algo. Não era aquele programa que ele assistia, era algo que parecia similar, mas ela estava errada. Sua mandíbula se apertou. Ok, ela disse assentindo. Cal a abraçou e ela se viu retribuindo o abraço com força e preocupação. Ok, Glenn disse vamos lá. Cal e Rick seguiram o grupo vagamente com suas armas. Eles mataram os caminhantes mais próximos deles ou qualquer um que eles não soubessem. O resto do grupo, como planejado, entrou em direção ao lado explodido do prédio. Eles tiraram os caminhantes no campo interno primeiro. Eles conheciam a prisão agora, então deveria ser mais fácil. No entanto, eles precisavam passar pela escuridão. Todos se saíram bem, considerando que o grupo não treinava há tanto tempo. Michonne especialmente não perdeu o ritmo, embora Cat a tivesse instruído a não usar o braço esquerdo. Ele estava amarrado firmemente contra seu corpo. Ela ainda empunhava a espada habilmente. Todos pararam apenas esperando alguns dos caminhantes saírem do prédio agora. Eles tinham matado pelo menos 5 cada. Daryl olhou para Michonne, vendo-a cortar a cabeça de um homem morto ao meio. Eles ficaram do lado de fora do portão destruído. Os tijolos eram muito instáveis, não era seguro lutar contra eles. Eles deixaram os caminhantes caírem da pilha de escombros em direção a eles. Os caminhantes da área ao redor ainda caminhavam em direção a eles de todas as direções. Droga, você está fazendo tudo isso com uma mão? Daryl perguntou ofegante. Michonne sorriu balançando sua espada para o lado e tirando um pouco de sangue dela. Ei, que porra é essa, cara? Merle perguntou esfaqueando um zumbi na cabeça. Não é tão impressionante sem uma espada, disse Maggie provocativamente. Bem, foda-se vocês, rapazes. Merle chutou o andador para longe dele, o sangue espirrando por toda parte. Acho que vocês dois não deveriam estar matando nada, disse Cat chutando a perna de um zumbi e apunhalando-o no olho. Merle e Michonne já tinham sido repreendidos sobre seus ferimentos. Daryl teve sorte que seu tornozelo já estava curado. Bem, ainda estava machucado, mas não doía mais. De qualquer forma, ele não levou um sermão sobre se esforçar demais ou infeccionar seu ferimento. Você é a única aqui que nunca fez isso antes, garota. Se alguém vai ficar de fora, é você, disse Merle. Cat esfaqueou outro caminhante, revirando os olhos. É muito gostoso ver o médico matando a merda, acrescentou Merle. Cat olhou para si mesma coberta de lama de zumbi e se perguntou como aquilo poderia ser quente. Eu não sou médica, ela disse. A mesma coisa, Merle deu de ombros.
Não é bem assim, disse Cat suspirando. Se você acha que isso é excitante, posso chamar meu pai aqui, disse Meg. Herschel matava zumbis o tempo todo em nossa linha do tempo, explicou Glenn com um sorriso provocador, usando o facão para cortar a cabeça de um zumbi ao meio verticalmente. Eu prefiro loiras, disse Merle esfaqueando um zumbi. Sua faca atravessou sua pele e não atingiu seu cérebro. Daryl vê a facada errada. Então ele correu e a esfaqueou enquanto Merle a segurava. Pare de flertar e se concentre, cara, disse Daryl com raiva, empurrando o andador para longe do irmão. Merle zombou. Acho que é isso por aqui, disse Glenn quando não saiu mais nada do prédio explodido. Vai ficar escuro, disse Cat. Foi assim que Herschel perdeu a perna, disse Daryl andando pela prisão no escuro. Ajude-me a limpar minha espada e podemos usá-la se precisarmos fazer uma amputação, disse Michonne. Meg assentiu e caminhou até ela com um pano de sua faixa de cintura. Boa conversa estimulante, rapazes. Que tal nos prepararmos para não cortar membros? Cat perguntou olhando para o prédio com medo. Fique por perto, mantenha a luz acesa e tome cuidado com os pés, disse Daryl dando um tapinha nas costas dela ao passar. Você vai se sair muito bem, disse Michonne dando um tapinha em suas costas. Você pode ir na minha frente se quiser, disse Meg dando um tapinha nas costas dela enquanto passava. Fique focada e você ficará bem, disse Glenn assentindo e dando tapinhas em suas costas. Merle se aproximou e deu um tapinha nas costas dela só porque todo mundo estava fazendo isso, não morra. Ele disse. Cat franziu o nariz e o seguiu pelos tijolos soltos até ficar em frente ao buraco. Ela engoliu em seco ao ouvir o vento soprar, para entrar em uma luta às cegas. Daryl acendeu a luz primeiro, iluminando o abismo infinito de escuridão. Vamos fazer isso.